Voltamos com o de tabela, segundo bloco. Agora a gente vai falar da derrota do Palmeiras. O Palmeiras perdeu pro Flamengo 3-0, 2 gols do Gabigol, artilheiro do campeonato, e um do Arrascaeta. Momento complicado do time alviverde aí. O Palmeiras mais uma partida ruim, completamente dominado pelo time do Flamengo, que vem se tornando cada vez mais um dos favoritos ao título. Mais uma partida ruim do Diogo Barbosa. Comentava com o Pedro e com o Renan aqui antes do programa que o lateral vem fazendo partidas bem ruins, e eu não entendi ainda por que o Vitor Luiz ainda não teve uma chance na lateral, né? Teve só no começo. E a pergunta que eu ia fazer pros caras aqui era se era a hora de demitir o Filipão. Embora durante a gravação do primeiro pro segundo bloco aqui a gente recebeu a informação de que o Filipão já foi demitido e o Palmeiras deve procurar outro técnico, que deve acabar sendo, acho que meu palpite aqui e de vocês, né, concordaram comigo, deve ser o Mano Menezes. Primeiro eu quero ouvir de vocês essa derrota do Palmeiras, depois a gente fala um pouco da demissão do Felipão. Flamengo 3-0 no Palmeiras, Pedro. Bom, uma sequência muito ruim do Palmeiras, como a gente já vinha comentando alguns programas, principalmente no Brasileirão, muitos empates seguidos, uma vitória na Libertadores no primeiro jogo contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio também foi um jogo Palmeiras irreconhecível, tanto numa parte boa até o momento do gol, e depois do gol também foi irreconhecível tomando a virada. E esse jogo contra o Flamengo também, time titular tentando provar, né, encontrando um dos favoritos ao título, tentando provar, né, que ainda pode brigar pelo Campeonato Brasileiro. E difícil de entender, né? Difícil de explicar. Um time que estava vindo numa sequência tão forte no final do ano passado e no começo do ano agora, antes da Copa América. E com a parada da Copa América aconteceu o que a gente previa, que ia ser uma quebra de ritmo, mas uma quebra de ritmo tão grande assim, ao ponto de praticamente tirar o Palmeiras dos principais campeonatos que ele queria disputar, e agora tá fora do G3, né? O Palmeiras agora é quinto, com 30 pontos. Nessa partida em especial, Palmeiras presa fácil, né? Flamengo dominante, quando chegava com perigo. E além, eu citei aqui, né? Além da atuação bem ruim do Diogo Barbosa já na segunda ou terceira partida seguida, eu não entendia a escolha do Felipão de manter o Scarpa no banco, né? A gente elogiando bastante e considerando quase que unânime aqui que o Scarpa tem que ser titular. Os resultados ruins já estavam quase que totalmente nas escolhas do Felipão, Pedro? Teve alguns jogos que ele teve mexidas ruins. 3 volantes, mexeu no time, o time não conseguia marcar, velho. Com 3 volantes, né? Sim, no jogo contra o Grêmio ele mexeu mal, né? Colocou o Daverson pela ponta direita, continuou com o centroavante. E nesse jogo eu acho que ele não fez escolhas ruins, né? Mas o time realmente não correspondeu. Como eu disse, é algo que a gente não consegue compreender, porque a tática não mudou, os jogadores não mudaram, não tem ninguém mal tecnicamente, mas a parte tática realmente não está rendendo mais. O que dá para entender é que eu acho que os outros times realmente aprenderam a forma que o Palmeiras vem jogando e não deixa mais, né? Não deixa mais ser efetivo. É triste a gente ver, né? Porque, como você disse, até a Copa América o Palmeiras era amplo favorito, né? A gente já cravou. Eu lembro que em alguns programas eu já estava colocando o Palmeiras bem à frente dos outros adversários. E com as contratações desse tempo, o Flamengo superou bastante a questão de elenco, né? Eu vejo o Flamengo com um elenco um pouco mais completo e principalmente com um time titular mais decisivo. Renan, Flamengo 3-0 no Palmeiras, quem diria, né? A gente esperava um confronto mais equilibrado, né? Dois dos ditos melhores elencos do país. O Flamengo agora com o Jorge Jesus praticando um futebol mais ofensivo, um pouco mais bonito, né? Mostrando que os técnicos de fora têm muito a acrescentar aqui no futebol brasileiro. E o Felipão, aquele time que a gente já conhecia, né? Vinha sendo efetivo, vinha conquistando resultados, mas após as eliminações e as atuações bem ruins, a gente fica sabendo que o Felipão caiu aí hoje, e o Palmeiras numa atuação bem ruim contra o Flamengo. O que você achou? O Palmeiras não aguentou o protagonismo de novo. Achei sim alguns jogadores abaixo tecnicamente. Era a semana mais importante do ano, né? A semana do aniversário também, né? Era a semana de mostrar a grandeza, de mostrar, estamos aqui, né? Vamos brigar por coisas grandes. Os caras foram eliminados do Grêmio, né? Foram pro jogo contra o Flamengo precisando dar uma resposta
E decepcionaram de novo, o time foi muito mal, muito mal. Acho que foi um dos piores jogos do Flamengo, do Palmeiras. E o Filipão mudou, colocou 3 volantes e... Mudou pra pior, né? Mudou pra pior, 3 volantes e 3 atacantes. Nenhum dos atacantes jogaram nada, a bola nem chegou direito. Os únicos 2 lances que o Palmeiras teve no primeiro tempo foram 2 gols impedidos. Foram 2 lances, 2 impedimentos. É a única coisa que o Palmeiras fez, 0 finalizações. Scarpa no na banco, tabela. Não dava pra entender também. Não dava pra entender. 3 volantes tentando marcar. Matheus Fernandes tentava apoiar, entendeu? Não deu certo. Não vinha jogando e assumiu a posição de titular. Não vinha jogando. Numa saída de bola em pressão ali, Gustavo Gomes saiu mal, já toma o primeiro gol com espaço, entendeu? Ou seja, não atacou e não defendeu. 3 volantes não conseguiram defender bem. Tomaram esse primeiro gol com espaço, né? O Gabriel... A bola foi rápida entre os 3 atacantes do Flamengo, né? Bruno Henrique tocou para Arrascaeta soltou pro Gabriel sozinho conseguiu encobrir o Everton. A partir daí já era a estratégia do Filipão, que já não tava bem, né? Perdendo para que 3 volantes, né? E aí já vem aquela cena de que o Palmeiras não virou nenhum jogo com o Filipão ainda, ou seja, mal demais, né? Esse dado, então já perde toda a confiança, o clima já mudou totalmente, né? O Flamengo não perdeu o seu ímpeto, continuou seu ímpeto ofensivo, né? O Palmeiras só rebatia e não tinha ninguém para armar, ninguém para fazer a saída de bola, né? Simplesmente não conseguia atacar, né? E o Flamengo se manteve consistente, velho. Everton Ribeiro prendia a bola, dominava, fazia toda a armação. E o Arão recuava entre os 2 zagueiros, fazia a saída de bola. Então, é os que dava mais pra se destacar, sabe? Era muito específica a saída com o Arão e a armação com o Everton. E o Palmeiras não tinha nenhum jogador dessas características, né? Eram 3 volantes marcando e 3 atacantes atacando. Assim, né? Isso, cara. Parecia videogame, cara. Videogame mal feito ainda. Depois de várias tentativas, chute fora da área, cruzamento nas costas dos laterais, o Flamengo chegou outro gol, desse mesmo esquema. O Bruno Henrique, dentro do campo de ataque, ele correu 70 metros. Tá jogando demais o menino, né? Então, mas como é que um time postado defensivamente com 3 volantes consegue fazer o time, um atacante correr do meio para a ponta direita em 70 metros, deu um cruzamento nas costas do Marcos Rocha, segundo gol. Aí não tem como, mas você já consegue entender que tem alguma coisa muito errada. Você fala, a gente elogiou bastante. Primeiro que esses 3 volantes não foram treinados. Segundo que o time tava apático, sabe? É uma coisa assim, revoltante mesmo. Nesse momento era 71% de posse de bola pro Flamengo. Nessa hora do segundo gol que você tá dizendo aí, é até estranho, né, Pedro e Renan? Porque o Palmeiras tem o Gustavo Gomes, que é um zagueiro que a gente também cansou de elogiar e realmente vem num momento ruim. Mas a gente tinha a expectativa que o Vitor Hugo encaixasse, né? Que o Vitor Hugo e o Gustavo Gomes fizessem uma boa dupla de zaga, e não é o que a gente vê, né? Esse gol que você citou aí da jogada do Bruno Henrique com bastante espaço e a bola nas costas com a Arrascaeta cabeceando é questão de posicionamento, de tático mesmo, né? Foi como eu disse, né? O padrão tático do Palmeiras não mudou, mas o entrosamento, né? Mudou o padrão tático com os 3 volantes que o Filipão colocou no jogo. Nessa partida mudou. Sim, é isso que eu tô dizendo. Assim, mas os a parte jogadores, defensiva da zaga, a parte que a gente tava falando assim, os jogadores não estão mal tecnicamente, mas alguma coisa tá dentro do campo taticamente não está dando certo. Teve essa mudança dos 2 zagueiros que não tem o entrosamento ainda, apesar de ser 2 bons jogadores, mas como a gente estava comentando, né, tecnicamente tem jogadores que estão suprindo, tem jogadores que são bons tecnicamente, mas taticamente parece que eles se desencontraram, então não está acertando mesmo, né? A impressão que eu tenho, como eu disse, é que os outros times realmente conseguiram pegar um padrão que o Palmeiras não consegue mais sair. O Palmeiras é 5º colocado, tem 30 pontos. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Goiás, fora de casa, sábado às 21h. Antes de a gente encerrar o assunto Palmeiras, quero ouvir de vocês aí. O Palmeiras anunciou a demissão do técnico Filipão, a gente também já aguardava, embora no final da partida contra o Flamengo a diretoria tenha bancado. A gente sabe como é o futebol e chegou o momento mesmo que ficou insustentável, até pelo que a gente já falou aqui, né? Na questão de... O Renan concorda comigo, como tem alguns jogadores abaixo, como o Diego Barbosa, o Bruno Henrique, muitos jogadores que não estão bem, o Vitor Hugo, o Gustavo Gomes. E também tem o lado que o Pedro falou, né? A gente não enxerga um padrão tático, alguma coisa consolidada aí que mostre a força do Palmeiras. Eu não enxergava defensivamente, pelo menos. Pelo menos o Palmeiras sabia se defender, era consistente. A gente falava consistente. Depois também manteve-se sabendo se defender, manteve-se sabendo... É um time que não passava tanto perreio assim, entendeu?
essa parte apática do Palmeiras sem vida de 3 volantes e não conseguir marcar e tomar a bola nas costas e atacante correr 70 metros no campo defensivo e aos 10 minutos de jogo chegar um centroavante de cara pro goleiro com espaço, entendeu? É muito estranho, sabe? Eu não vou falar que os jogadores armaram, não vou falar que queriam derrubar o Felipão, mas, cara, muito preocupante essa derrota pro Flamengo. Com a demissão do Felipão, aí o nome mais cotado, a gente já vinha ouvindo aí, é o do Mano Menezes, mas tendo também Abel Braga, Dorival Júnior, técnicos disponíveis aí. O que vocês apostam aí? Deve vir o Mano mesmo? Foi o que eu falei, né, cara? Desde as 2 semanas atrás a gente falou, pô, o Palmeiras quer o Mano, o Palmeiras queria o Mano. Será que é o certo continuar com um técnico defensivo, tendo em vista que o Felipão não conseguiu aproveitar o melhor do elenco? Eu acho que é o melhor técnico disponível no mercado hoje, é o Mano. Tem o Abel, que eu também gosto, mas acho que o Mano é o melhor técnico disponível e tem uma característica que não foge tanto da do Felipão, né? Consegue administrar, consegue ser defensivo consistentemente, porque você não pode chegar agora e meter um ataque aí, vamos todo mundo atacar. Quem é esse técnico, né? Não tem. Pra mim é o Felipão, pra mim é o Mano Menezes. Eu concordo com o Renan. Eu acho que durante a semana, conversando com outras pessoas, a gente já chegou nesse acordo, né? Não um acordo, mas num pensamento em comum, né? De que seria o Mano Menezes, justamente por ser um técnico que já é copeiro, um técnico que já tem a característica de ser defensivo e estava conseguindo montar um time. Até no começo do ano eu tinha montado um time um pouco mais ofensivo. E eu acho que nesse padrão mesmo, né? Não consigo pensar. A gente pensou no Galhardo do River Plate, pensamos em alguns outros técnicos. Rueda, Galhardo ou Mano, né? Foi o que a gente conversou. Osório também comentaram, né? Sim, bom, vamos aguardar aí que o Palmeiras vai escolher pro lugar do Felipão, mas provavelmente contra o Goiás deve ser algum auxiliar, alguém no radar do Palmeiras mesmo. A gente vai falar do Corinthians, o aniversariante da semana aí que passou. O Corinthians venceu o Atlético 1-0, gol do Gustavo, entrou no segundo tempo e decidiu o jogo pro Corinthians. O jogo tava complicado até, né? O 0-0 parecia iminente, mas num erro do goleiro Cleiton do Atlético Mineiro, bateu muito mal o tiro de meta e o Corinthians conseguiu chegar ao gol da vitória. O Corinthians mostrando grande melhora, né? Partida a partida. Acho que entra muito naquilo que o Renan sempre tem salientado aqui das entrevistas do Carille, que ele disse que era questão de entrosamento, de treino e continuar trabalhando com o elenco sem perdas. O Corinthians ia crescer. O Corinthians agora brigando diretamente pelo título, né? Tá entre as primeiras colocações. A gente também colocava o Corinthians pelo menos entre os 6 ou 7 que brigariam ali, pelo menos por uma vaga na Libertadores. E uma vitória em casa que garante o Corinthians lá em cima. Mais uma boa partida do Corinthians, né, senhores? O Corinthians, a gente também fala muito do sistema defensivo e do jeito defensivo do Carille jogar, mas nessa partida especificamente o Corinthians conseguiu criar um pouco mais, né? E cada vez mais o Carille vai tendo ideia do time titular mesmo, né? Sem mudar muito. O que vocês acharam de Corinthians 1, Atlético Mineiro 0? O Corinthians também viveu a semana mais importante do ano, né? Além do aniversário, ele também disputou o campeonato mais importante do ano ali, uma vaga ali para a semi da Sul-Americana, conseguiu se sair bem e teve um confronto direto, igual o Palmeiras, né, que também teve esse confronto direto contra a liderança. O Corinthians ali na parte um pouco mais embaixo, de quarto para quinto, ali tendo um confronto direto para tentar distanciar do Atlético Mineiro que vinha logo atrás, né? Mas ao contrário do Palmeiras, conseguiu ir bem, né? Deu tudo certo na semana do Corinthians, se classificou contra o Fluminense com um gol fora de casa, também, jogo né? difícil. E ontem foi um jogão, cara. Eu gostei muito do jogo de ontem, não foi pouco não. Um jogo muito interessante. O Corinthians começa com a iniciativa, mas o Atlético Mineiro, mesmo sofrendo esse ímpeto, também conseguiu dar umas beliscadas, né? O Atlético Mineiro melhora depois, o jogo fica bem franco mesmo. O Corinthians disputado de igual para igual. Exato, os dois times querendo atacar e querendo propor. O Corinthians, mesmo com o Atlético Mineiro saindo, porque o Corinthians tenta atacar. Quando o time sai, o Corinthians fecha e abre a sua característica. E dessa vez não. Continuaram os dois times muito agudos, tentando, articulando, um pouco mais o Corinthians com a bola. Mas o Atlético Mineiro também tendo chances. O Cássio apareceu muito bem, defendeu boas bolas. O Cleiton salvou o time do Atlético, conseguiu defender várias bolas também. Tem duas Apareceu defesas dele muito, durante a partida muito importantes. Um chute de longe, né? Dois chutes lindos do Matheus Vital, né? Jogou muito, pra mim foi o nome da partida. Também achei. É a grande surpresa do Corinthians depois do Pedrinho aí. O cara ele tá conseguindo potencializar esses dois jogadores jovens, né? Foram os destaques da partida, mais ainda o Vital. O Pedrinho e o Love também levaram muito perigo, né? Na parte defensiva, o Cássio e o Manuel. O Manuel se destacou muito. Eu ia falar isso, a crescente do Manuel, acho que
méritos do Manuel, né, que vem aprendendo, né, a gente vê os jogadores evoluindo, mas acho que o Gil também ajuda muito, orientando, forma de posicionamento. Claro, o mérito do Carille de trabalhar com o jogador e de insistir, porque a gente até chegou a comentar em outros programas que de repente o outro zagueiro mais novo merecia uma vaga, quando tinha o Henrique também, testar ele com o Gil, mas realmente o Manuel, nessa partida, ele foi muito bem. A evolução do Manuel vem desde os tempos do Henrique, né? Ele já vinha melhorando, ele começou um pouco mal, ficou variando, né, entre jogar bem e jogar mal. Porque as falhas ainda não acho ele custavam resultado, né? Nem que houveram tantas, mas às vezes eram meio notáveis, né? E principalmente no sistema defensivo que muito frio, muito forte, quando um jogador começa a errar, dá pra perceber fácil, né? E ele foi melhorou com o Gil, evoluiu demais, cara. Hoje ele é o titular, né? E ele teve sorte também porque o Bruno Mendes não poderia disputar a Sul-Americana, senão ele perderia a vaga. Mas ele tá fazendo justo por merecer aí e tá dando muita confiança. O Corinthians já quer comprar ele também. E pelo lado do Atlético Mineiro também... Né? Ele é emprestado pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro. Né? Pelo lado do Atlético também, se não fosse Hever, se não fosse o Cleiton, poderia ter saído gols também. Os dois defensores jogaram muito, o Hever tirou várias bolas, o Cleiton também, né? Então, muito mérito também pro Atlético. Eu citei um pouco... É porque o erro do Cleiton foi determinante, né? Infelizmente ele bate um tiro de meta horrível que cai no pé do jogador do Corinthians e o Corinthians consegue fazer o gol da vitória. Em cima de tudo que o Renan falou, Pedro, dá pra ver mesmo essa evolução coletiva do Corinthians, né? O Manuel melhorando, Love melhorando, o Matheus Vital cada vez mais titular e acho que é o jogador que o Carille deveria apostar ali, tendo em vista que o Jadson entrou mal, né? Parece que a forma física do Jadson é o pior fator que faz com que ele não seja titular. Cara, as semanas vão passando e a gente vem falando disso, né? Que o Corinthians ia começar a melhorar defensivamente, estava tomando muitos gols de cruzamento, depois parou, a bola aérea, né? Era a crítica da defesa. E aí parou, aí depois veio uma insistência no zagueiro Manuel, que é com aquela saída de bola com muitos erros de passe, depois ele se tornou um dos principais passadores. Então é uma evolução constante que a gente tá vendo, né, que está tendo no Corinthians. Até mesmo o Bocelli, né, como já foi muito criticado, né, da nossa parte aqui, conseguindo fazer gols. E o Love, mais uma vez, sendo um jogador decisivo, né. Acho que em todas as passagens dele pelo Corinthians, ele se mostra um jogador com bastante personalidade para assumir, né, o ataque do Corinthians e ser responsável direto, assim, pela campanha, né? Mesmo não fazendo o gol, o Love é um daqueles centroavantes que brigam muito entre os zagueiros, né? A gente também percebe a importância dele no time do Corinthians. Durante a semana a gente teve aí, né, a cena até engraçada aí do volante Gabriel. Teria sido negociado com o time da Arábia e teve que voltar. A questão é, o Gabriel vinha sendo titular. A gente não teve o Gabriel por causa dessa questão aí, dessa cena curiosa. E o Ralf volta bem, né, Renan? O Ralf vem tomando conta da posição. É o titular? Não, o titular é o Gabriel, né? O Gabriel ele já tinha conseguido a vaga do Ralf. O Gabriel é titular faz 1 mês e meio, né? No Corinthians. Mas que o Ralf estava machucado também. O Ralf machucou, o Gabriel assumiu. Quando o Ralf voltou, o Gabriel continuou, mantive como titular, porque foi foi o momento que o time ficou invicto e também representou, tomou muito conta da posição, né? Igual eu falei na semana passada, o Corinthians tem 2 titulares de primeiro volante ali. Qualquer um dos dois, o cara ele tá muito tranquilo. A vaga atual é do Gabriel, porque o cara ele quis dar uma moral pra ele teve várias propostas, ele se machucou e fez um centro de recuperação na casa dele. Ficou bastante tempo fora, né? E fez toda a recuperação, teve muita dedicação, isso conta muito nos bastidores, né, do clube. Então ele é um jogador de muita moral, ele também é capitão, né, da equipe, tá lá faz tempo. É um dos mais antigos no elenco mesmo. Exato, né? E agora é o momento dele ter essa moral aí, que o cara ele acha. Eu sou muito fã do Ralf. Acho que o Ralf fez o primeiro semestre muito bom. Pra mim, o Ralf tinha que ser um titular. Só que eu respeito muito isso por todo esse contexto, porque o Gabriel tá jogando muito, então não dá pra falar que ele tem que sair, né? E ele vai voltar, né? Quem jogou foi o Ralf, mas ele vai voltar. Ele foi o primeiro confirmado. O cara ele foi questionado na entrevista, né? Ele foi o primeiro confirmado na volta aí. Pro próximo jogo, né? Contra o Ceará em casa. O Ralf deu conta do recado, ajudou o Corinthians a não passar tanto perreio na partida, né? Ele é importante também, igual o Gabriel, então o Corinthians consegue se sentir seguro. No segundo tempo, vamos falar só mais um pouquinho do jogo. Eu queria só dar 2 observações, que o jogo limpo que foi, né? Porque o Ralf, você falou do Ralf, eu lembrei disso. Que o Ralf é um jogador que joga limpo, não toma amarelo. O primeiro amarelo foi aos 12 minutos, né? Primeiro e único.
Foi o Elias, deu uma sarrafada no Pedrinho ali, pediu desculpa, abraçou o técnico, abraçou o árbitro, sabe? Foi um clima bem amistoso mesmo, assim, um jogo muito limpo, muito franco, né? E o segundo tempo, o Atlético poderia ter sido melhor, não foi tão melhor, começou a ficar um pouco mais confortável com o resultado, né? E resolveu não correr risco, e o Corinthians cansou. Então o Atlético poderia ter se aproveitado disso, o cara ele fez as substituições, né, que deram certo, e aí veio o lance fatídico, que é uma pena, porque, na minha opinião, o Corinthians buscou o ataque todo o tempo, o Atlético Mineiro foi sentando no resultado, o Corinthians foi forçando, inclusive correndo riscos, então mereceu a vitória. Mas eu acho que o Cleiton que não merecia ter cometido esse erro, porque ele jogou muito, né? E fez várias defesas, 2 defesas lindas, salvou várias bolas. No contexto geral, eu acho que o empate era o melhor resultado. Eu acho que os dois times jogaram pra mim foi a vitória, porque o Corinthians procurou até o final, né? O primeiro tempo foi do Corinthians, e o segundo tempo foi muito dinâmico, mas o Atlético foi sentando no resultado e o Corinthians foi forçando a busca pelo ataque, né? Então por isso foi justo. Né? Eu acho que o empate não teria sido ruim não, embora o Corinthians tenha feito por merecer aí, na opinião do Renan, a vitória, o empate não seria nada absurdo não. O Corinthians agora é terceiro, tem 31 pontos, o próximo jogo do Corinthians é contra o Ceará, sábado às 11. E semana passada a gente também teve aí o aniversário do Corinthians, né, Renan? Esse grande clube aí, fazendo... Foi ontem. Foi ontem, né? É porque semana passada, porque pra gente segunda, né? Mas essa semana, então, digamos, começando no domingo. O Corinthians é um dos grandes clubes de São Paulo, um dos grandes clubes do país e do mundo, reconhecido aí. Parabéns aos corintianos pela festa também, muitos torcedores no estádio para a vitória do Corinthians. Interessante, né, Renan? O torcedor apoiando, sempre junto desse grande clube aí. Parabéns pro equipe, vem sendo muito consolidada na última década aí, no último milênio aí, né? E é o maior time, o maior campeão do século aí no Brasil, né? É o time que consegue mais resultados. Apesar dessa quebra de elenco, perdeu 2 vezes a comissão técnica, né? Então eu acho que o Corinthians está de parabéns, principalmente, não pela administração, porque tem muito problema, essa coisa de dinheiro, ainda tem um estádio para pagar, mas por essa raiz que conseguiu criar uma identidade tática muito forte. E a torcida conhece, todo mundo conhece, jogadores bons vão lá e não dão certo, jogadores que ninguém conhece vão lá e dão certo, né? Então essa é a cara do Corinthians, então parabéns aí. Semana maravilhosa, né? Passou os 2 principais rivais na tabela do Brasileiro e conseguiu classificação para Sul-Americano, então semana perfeita pro Corinthians aí. E para você, Pedro, o que dizer desse clube, o Esporte Clube Corinthians? Clube centenário, né? Como o Renan acabou de dizer, mais que centenário, o maior campeão dos últimos 10 anos aí, representando até internacionalmente o país, cedendo jogadores para a seleção, cedendo técnico para a seleção. Então, uma ótima administração do Corinthians dos anos 2000 para cá. Isso aí, parabéns a todos os corintianos, diretoria, Esporte Clube Corinthians, clube de 109 anos. E você sabe, quer saber mais do Corinthians? O Corinthians vai enfrentar o Ceará na próxima rodada e semana que vem você vai ter tudo desse jogo. Bom, vamos chegando ao final de mais um de tabela, a edição 24 vai chegando no final. Quero agradecer o Pedro aqui pela presença, Pedro. Até semana que vem, cara. Até semana que vem. Um salve a todos que estão nos ouvindo, pode crer. É isso aí, o Pode Crer de sempre. Renan, valeu também, cara. Até semana que vem. Valeu, estamos juntos aí e até semana que vem. Isso aí, com a direção de Bruno Tavares e agora com o apoio no segundo bloco de Roger. Vai chegando ao fim mais um de tabela. Até semana que vem. O nego não para no tempo, não. Suas origens vêm de Angola há um bom tempo. Só botes e o Brasil, bem Brasil no Rio do Verdinho, cabeça de nego. Desfecho conforme vive o vento. Se mostra respeito pro povo, um ofenso. Universo, protetor do ouro. Que olheu, colheu o ouro. Ouro. O tempo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai viver. Maracutaia segue a ser, um dia irá chover. Sabe por quê? Nego não paga veneno. Pode acreditar se você já sabe há um bom tempo. O nego para um bom tempo. Seja África, Brasil, brasileiro. Maracutaia em toda parte, vejo no governo. Tem ACM, Lalau pra deixar tormento. Tem muito tempo, um pobre pagando veneno. Mesa branca, Aruanda que canta com fama. Desmanda mensagem, canão. Nego não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai viver. Maracutaia segue a ser, um dia irá chover. Sabe por quê? Ei, bebê, um bebezinho, tiririorã, eu vi.
passa um bom tempo chegado. Eu tô com um carro parado, uma preta do lado. Empapuçado de mato, rica chegado, chega. Me presta um cigarro, se papo, não falo besteira. É, Brasil, tô na palma, bandeiro não para. De Porto Alegre a Candelária, bom tempo na praia. Porque o nego não para, não para, não para um bom tempo. O nego não para, África vejo no medo. Tipo a Anastácia, Tereza, relembra mãe menininha. O canto A pode crer, cê sempre vai ter vida. Maracanã, notado ou desastrado. Por isso eu já é sábado, tudo que eu faço é torcer. Mas vai ver a trajetória do Timão vencer. Periferia sofre vida, mas tira um lazer. Quem é o defensor do ouro vai saber dizer. Quem é um protetor da guerra vai saber viver. Hey, fogo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sente um lamento. Maracutaia lá do norte, o mano vai viver. Maracutaia sem nascer, um dia irá chover. Sabe por quê? Hey, faço o que faço, não quero pedaço. Sou nego velho chegado, talvez tô com mato. Hilaricado, empapuçado, muita sede do lado. Chegando sempre, vejo Pedro, vou mandando recado. Sabote, vejo sim, quero dizer que vim do cru que lhe surgi, que vem de que estou aqui. Porque no novo tempo vai poder dizer que é sobre um passado de um tempo presente. Moleque de beca descalço, tô chapando pouco, correndo no morro. Aeroporto, vivo, água espraiada, é assim. O tempo todo Deus está por mim. Porque eu faço o que faço, não mando recado. E faço o que faço, não mando recado. Diz, faço o que faço, não mando recado. Sim, faço o que faço, não mando recado. Diz, tempo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sentiu lamento. Maracutaia lá do norte, o mano vai viver. Maracutaia segue a ser, um dia irá chover. Sabe por quê? Tempo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sentiu lamento. Maracutaia lá do norte, o mano vai viver. Maracutaia segue a ser, um dia irá chover. Sabe por quê? Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Povão eu sou, é dia de clássico. Visto a camisa e parto pra cima. Representante do morro, nos versos, na rima. Conforme a profecia, 400 anos surgirão novos guerreiros, se chamarão de manos. Talento é pra quem tem, não se aprende nas escolas. A parada é 1, 2, 1, 2 e passou a bola. Diga, vamos virar o jogo. Diga, o rap é a voz do povo. E diga, vamos virar o jogo. Diga, o rap é a voz do povo. Apito o juiz, segundo tempo, início. Honramos a nossa camisa, mostramos o serviço. Técnica, pois o adversário quer nos dar do chapéu. Nos intimidar na porrada, roubar pra ter o troféu. No céu está o Senhor que nos guia, o nosso técnico. Pra darmos o toque, o timbre, o chute no ângulo. RAP, RIMA, gol. A torcida delira quando o time faz o show. Chegando no campo, que é o palco, sou apoio. No domínio da bola, sou da seleção. Quilombo, seleção que dá fintas no sistema, olé. Na polícia, olé. Na tristeza, olé. Na maldade, olé. Na derrota, olé. Não sou Pelé, mas meu lance é olé. Uma vez mais PMZ e P3 de novo. No hip hop nacional, o rap é a voz do povo. Digam, vamos virar o jogo. E digam, o rap é a voz do povo. Digam, vamos virar o jogo. Digam, o rap é a voz do povo. Invadiu, correu, bateu, chutou, é gol. O goleiro saiu e levou de cobertura um show. Rima decente, com toque de craque. Ligou no nosso time, cruel é o ataque. Firmou a bola pedindo, me chuta. E foi, tiro certeiro, no ângulo não teve. Toque de primeira, a gente traz o troféu. Time de campeão, seleção, nosso papel. Sente na caixa selada, batida pesada, a rima e o som. Malandro se liga na fita, não diz, acredita que é rap do bom. Enquanto eu corria na minha, fulano corria pra me atrasar. Mas ando bem acompanhado, com Deus do meu lado, não vou me pegar. A massa já comprou o ingresso e desce pro estádio pro jogo assistir. Meu time já tá escalado.
calado e bem preparado pra escada subir. 1000 anos sem uma vitória, queremos agora de ser campeão. Chegou a hora de mudar a história, façamos a revolução. Digam, digam, digam. Vamos virar o jogo. Digam, digam, digam. O rap é a voz do povo. E digam, digam, digam. Vamos virar o jogo. E digam, digam, digam. O rap é a voz do povo. E digam, digam, digam. Vamos virar o jogo. E digam, digam, digam. O rap é a voz do povo. E digam, digam, digam. Vamos virar o jogo. E digam, digam, digam. O rap é a voz do povo. Rapping Hood, Johnny MC, DJ Marco, Ébano, Núbio, James Lino, DJ Roger, Pós-Mente Zulu, Potencial 3, A Hora e a Vez, Parte 1 na produção, Jurissana, Sete Sangue Bom, da escalada a seleção, o time campeão.